Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e dando continuidade ao assunto sobre a lei da velocidade. Pessoal, nessa aula nós vamos ver reações elementares, reações não elementares e ordem de uma relação. É de caráter extremamente importante você assistir a parte 1 desse tema, que é a lei da velocidade 1. Procura aqui no card do canal do SAI, a aula de lei da velocidade 1. Assista o vídeo, porque muito do que foi comentado lá, a gente vai aplicar aqui agora, certo? Bom, reação elementar, basicamente, pessoal, é uma reação que ocorre com substâncias simples. E, além do mais, são reações que ocorrem em uma única etapa. Você utiliza, então, substâncias simples, lembra substâncias simples constituídas apenas por um único elemento químico, e essa reação ocorre apenas em uma única etapa, simples e fácil. Vale dizer, não formam compostos intermediários, e os valores de Azinho e Bzinho, que são os coeficientes das concentrações dos reagentes, são coeficientes da equação global, ou seja, a equação global gerada, da equação global formada nessa reação da velocidade, ela é dada já pelo coeficiente de azão, o coeficiente do reagente A e o coeficiente do reagente B, certo? Então, numa reação genérica aqui, ó, que nós temos 2A reagindo com B, dando A2B, como é que fica a lei da velocidade para essa reação genérica? Velocidade é igual a constante da temperatura experimental, concentração de A elevado a 2, concentração de B elevado a 1, porque o coeficiente de B é 1, ok? Então, já que vimos isso, olha que legal esse exemplo. Em condições adequadas de temperatura e de pressão, os gases nitrogênio, N2, e oxigênio, O2, reagem formando dióxido de nitrogênio, conforme a equação N2 mais 2O2 é 2NO2. Como que a gente fica a equação de velocidade para essa reação? Primeira coisa, gasoso, gasoso, gasoso. Reagentes gasosos. Dá para trabalhar em cima. Equação da velocidade. Viu que a gente viu na última aula lá? Já estão. Velocidade é igual a constante vezes concentração do primeiro reagente. O primeiro reagente, N2, nitrogênio gasoso. Nitrogênio gasoso. N2 elevado ao seu coeficiente, que é 1. Se é coeficiente 1, não precisa deixar marcado aqui. Vezes. Reação, o segundo reagente, oxigênio. O2 no estado gasoso também, ó. Oxigênio elevado ao seu coeficiente. O coeficiente do oxigênio é 2. 2. Então, ó, 2. A equação da lei da velocidade para uma reação elementar, ela é baseada nos coeficientes da própria reação global. Certo? Por quê? Porque nós temos reações não elementares, pessoal. E reação não elementar é quando você está reagindo, um dos reagentes, no caso, é uma substância composta, ou seja, formada por 2 ou mais elementos químicos, e também a reação por si só, ela ocorre em mais do que uma única etapa, certo? Muito importante você lembrar disso. Ela ocorre muito mais do que numa única etapa. E o que determina a velocidade dessa reação? Algo que é mais rápido ou que é mais lento? Se você você quer gerar algo no menor tempo possível, você quer ver o que é mais rápido no contexto geral, o que vai limitar a sua velocidade? O que é mais rápido ou o que é mais lento? A reação mais lenta. Ela que vai ser o seu cutoff ali. Por quê? Porque o que é mais rápido vai reagir mais rápido de maneira geral. Mas o que vai determinar o parâmetro de tempo que vai levar mais... Não adianta nada o primeiro chegar se você depende do segundo. Porque o segundo vai ditar a velocidade global dessa reação. Certo? Então, muito importante, e já anotem também bem grande no canal de vocês. O que é? A reação mais lenta que determina a velocidade, a velocidade. Então, quando a reação apresenta mais de uma etapa, a velocidade é determinada pela etapa mais lenta. Outra forma de conceituar isso. Certo? Olha o exemplo que nós temos aqui, ó. 2NO gasoso reagindo com hidrogênio gasoso, 2H2, produzindo nitrogênio gasoso e
2 mols de água líquida. A reação ocorre em duas etapas. Primeira etapa, 2NO reagindo com 1H2, produzindo 1N2O e água, que é a etapa mais lenta. A segunda etapa vai ser aquele 1NO2 que você gerou do produto, reagindo com mais o outro mol de H2, produzindo nitrogênio gasoso e água. Certo? Etapa mais rápida, consequentemente. Quando você for montar a equação global dessa reação aqui, como que ela ficaria? Basicamente o seguinte, mesma questão, vou fazer em azul para não confundir. Olha lá. Velocidade é igual constante vezes concentração. Qual que eu vou colocar, qual reagente eu coloco na concentração? Você olha para a equação, qual que é a etapa lenta? A primeira. Então, se a primeira é a etapa lenta, é ela que vai ditar a velocidade, é ela que você vai utilizar na equação de velocidade, pessoal. Certo? Então, olha aqui, ó. Primeiro reagente, NO. Ó. NO elevado ao quadrado. Porque, ó, 2NO mais 1H2. O segundo reagente, H2 elevado a 1? A 1. Por quê? Só tem 1H2 nesse primeiro momento. Logo, a velocidade de reação fica dessa maneira, desse perfil. Certo? Vale ressaltar que se você altera a concentração de um reagente, você vai afetar a velocidade, não necessariamente não vai duplicar a velocidade, nem triplicar, dependendo da quantidade que você adiciona de agente ou que você diminui, você aumenta muito a velocidade, porque a concentração influencia muito na velocidade das reações. Isso que a gente vem discutindo nos últimos tempos para cá. E quando a gente vai falar de uma ordem de uma reação, pessoal? A ordem da reação ela é dada pela soma dos expoentes que aparecem na expressão da lei das massas. Ou seja, você vai pegar os expoentes da lei da massa, daquele determinado reagente, aquele determinado composto, e essa soma vai determinar a ordem da reação. Exemplo, aqui ó, velocidade é igual a K de A por Mzão vezes B por Nzinho. Mzão é o coeficiente de concentração de A e Nzinho de B. A ordem M em relação ao reagente A. A ordem N em relação ao reagente B. A ordem Mn em relação à reação global. Basicamente para entender, ó, N2 mais 2O formando 2 dióxido de nitrogênio. Gasoso, gasoso. Como que fica a equação global? A gente viu lá, ó, o mesmo exemplo, ó. Velocidade igual a constante velocidade pela concentração de nitrogênio elevado a 1, certo? Até fazer em outra cor para ficar mais fácil visualizar isso. Nitrogênio elevado a 1, oxigênio elevado a 2. Qual que é a ordem do nitrogênio? Primeira ordem, ou ordem 1. Qual que é a ordem do oxigênio? Ordem 2 ou segunda ordem. Qual que é a ordem da equação global, da reação global? Qual que é a ordem da reação, pessoal? Aqui, ó. Vou pegar aqui mesmo, em azul. A ordem da reação global é a soma de 1 mais 2, 3. Terceira ordem ou ordem 3, tanto faz. Ambos são sinônimos. Então, a soma da reação global que vai determinar a ordem dessa reação. Pessoal, a forma como isso é determinado é através de dado experimental. Os exercícios que vão cobrar isso vão te fornecer dados experimentais e você vai ter que aprender a analisar esses dados experimentais. Eu vou ter um exemplo aqui que a gente já vai pontuar. Por que é importante você saber a ordem de uma reação? Porque ela indica como que esses reagentes estão influenciando na velocidade dessa reação. Pessoal, um reagente que está de segunda ordem, se você duplica um reagente de segunda ordem, você não duplica a velocidade da reação, você quadruplica. Porque é 2 elevado ao quadrado. Certo? Um reagente de terceira ordem, por exemplo,
Se você dobrar ele, você não dobrou a velocidade da reação. Você pegou e fez o valor, o dobro, vezes ao cubo. Você aumenta muito a velocidade da reação. Então, saber a contribuição de cada reagente, a ordem de cada reagente na reação, você sabe o quanto que esse reagente influencia na velocidade dessa reação. Ok? Visto isso, um exercício aqui para entender essa questão. Vamos lá. Considere a equação para a reação de obtenção do dióxido de nitrogênio. Aí nós temos a equação aqui, ó. 2NO mais O2 mais 2NO2. A tabela a seguir representa dados obtidos experimentalmente para a determinação da cinética da reação do dióxido de nitrogênio a temperatura de 400 graus Celsius. Vamos apagar aqui para não confundir então, pessoal. Olha aqui. Nós temos o experimento 1, 2 e 3. Concentração de nitrogênio por mol por litro, a 0,02, 0,04, 0,02. Oxigênio, a velocidade da reação em cada um desses experimentos. Primeira coisa que você tem que entender a ordem global da reação se você se lembra da equação da velocidade, você vai já conseguir matar aqui que vai dar 2 e 1, você sabe que é uma reação de terceira ordem. Mas antes de resolver por esse método da equação, vamos resolver pelo lado experimental. Primeira coisa que você vai fazer, você tem que olhar no dado experimental, pessoal, e ver duas reações, uma na qual você tem um dos reagentes variando e o outro que se mantém constante. E ver como que fica o padrão da velocidade nesse momento, nessa reação. Olha aqui, entre o experimento 1 e 2, a concentração do óxido nítrico, o óxido nítrico, ele fica 0,02 e no experimento 2 ele vai para 0,04. O que acontece com a reação? A velocidade. A reação da velocidade, ela vai de 1 vezes 10 a 4, menos 4, para 4 vezes 10 a menos 4. O que você fez com a concentração do nitrogênio? Você dobrou. Concordam? Você pegou a concentração do nitrogênio, você dobrou. O que você fez com a velocidade? Você aumentou ela 4 vezes. Se você dobrou algo e algo aumentou 4 vezes, qual que é a relação de 4 para 2, logo de 2 para 1. De tal maneira, então você determina já que a ordem do NO é de uma segunda ordem. Então, ó. Quando você vai realizar da mesma maneira para a concentração de oxigênio, você vai ter que usar o experimento 1 e 3. Por quê? No 1 e 3, a concentração do NO é a mesma, 0,02, 0,02. Ele não vai influenciar a velocidade agora. Em compensação, a velocidade do oxigênio vai de 0,01 para 0,04. Acontece, você quadriplica a concentração de oxigênio. O que acontece com a velocidade da reação? Ela também quadriplica. Opa, 4 para 4, a proporção é de 1 para 1. Logo, então, a concentração de oxigênio é de primeira ordem. Lembre-se que a equação, a ordem da reação global é a soma dos coeficientes. Logo, então, ó, 2 e 1, 3, terceira ordem. Se você lembrou da equação da velocidade, você já tiraria pelos próprios reagentes lá. Bem, lembra lá. Velocidade igual a K, concentração do primeiro reagente, que é NO, elevado a 2, porque tem o coeficiente 2, vezes a concentração do oxigênio, elevado a 1, dado o coeficiente dele. 2 mais 1, 3, terceira ordem também. 2 métodos para resolver o mesmo exercício, ok? Visto isso, pessoal, eu aguardo vocês na próxima aula, onde eu vou trazer outros exercícios para nós discutirmos mais sobre esse assunto. Agradeço a atenção e aguardo vocês no próximo vídeo. Até!